Vamos falar então da CPI da pandemia, que começou a ouvir testemunhas ontem, né? As autoridades já estão aí listadas para prestar depoimentos aos senadores. Ontem foi o Luiz Henrique Mandetta, num longo depoimento. Hoje foi o ex-ministro da Saúde também, o Nelson Teich. O Nelson Teich, ele ainda está falando, Tonholi? Ainda está falando. Ele começou a depor hoje, mas parece que ele já está falando há uma semana, né? Como é que foi? Quais são os destaques do depoimento do Nelson Teich, Tonholi? O que você pode falar pra gente? Como diria um PM que me disse outro dia, os destaques de maior destaque são os seguintes. Ele disse que a cloroquina foi o principal ponto de divergência dele com o governo, que o Bolsonaro quis colocar a cloroquina goela abaixo dele e ele não topava porque ele diz que segue as regras dos institutos internacionais e que nenhum instituto internacional estava recomendando a cloroquina como um tratamento para a Covid. Eu fico me perguntando o tempo todo por que essa fixação com a cloroquina. Porque eles compraram um estoque enorme de cloroquina, né? Logo no começo aí da pandemia. E eu queria saber por que compraram esse estoque enorme. Compraram uns estoques que a gente não entende, compraram estoque de testes, daí não foi usado, porque não sabiam o que fazer, não sabiam como usar. E o estoque de cloroquina, depois insistiram nessa compra da cloroquina. E a cloroquina, depois que foi divulgado vários estudos de que a cloroquina não servia para nada, até hoje, e hoje é mais do que comprovado que a cloroquina realmente não tem nenhuma comprovação, nenhuma eficácia no tratamento, não existe tratamento preventivo para o Covid, nada que possa ser usado preventivamente. O presidente insiste com isso. Eu gostaria de entender por que essa insistência? Qual o envolvimento dele com essa compra de cloroquina? Qual o envolvimento dele com essa mania? Ele não é médico, ele não é técnico. Quem foi? O Mandetta disse ontem que parecia que ele tinha alguém o aconselhando, que ele ia lá, o Mandetta conversava com ele, conseguia convencê-lo num dia, e aí no dia seguinte ele concordava e tal, e no dia seguinte ele voltava e parecia que mudava de opinião completamente. Então parecia que tinha alguém que o estava aconselhando. Então seria legal saber quem. Pelo que eu me informei, tem gente aí que tenta apresentar negócios para o governo. Então, tem gente que quer fazer a brokerage, que quer fazer a intermediação de vendas de coisas para o governo, tipo essa gente que quis vender a vacina do Sputnik. Então, tem gente que chega, apresenta negócios para o governo. Isso sempre houve, sempre haverá, e é uma coisa até legítima. É gente que vem, apresenta, olha, eu tenho isso para vender, vocês querem comprar e tal. E essa gente que quer intermediar as coisas vem e oferece tal produto, tal coisa. Só que essa gente geralmente quer ganhar, né? E então eu não sei até que ponto que ofereceram ou não ofereceram coisas para o Bolsonaro, e eu não sei até que ponto que foram feitos negócios mal feitos, porque o governo brasileiro é conhecido por fazer mau negócio, seja quem for que esteja no governo, né? É impressionante, né, Bárbara? Isso porque alguém ganha, alguém ganha, né? É bem observado isso que você está falando, porque é incrível como só o Brasil ainda insiste em falar em cloroquina. Isso não é assunto em lugar nenhum no mundo. Isso já foi superado lá atrás, no meio do ano passado, já pararam de falar de cloroquina. Aqui ainda existe esse assunto. É impressionante como, claro, a gente sabe por quê, né? Nós temos um presidente que é o garoto propaganda número 1 da cloroquina. Ele insiste em falar em cloroquina. Toda semana ele fala em cloroquina. E por isso a gente ainda está em 2021, em maio de 2021, discutindo esse tema, como você bem observou. É muito estranho porque que isso ainda é pauta no Brasil, né? É um lobby, né? Não à toa as pessoas veem um lobby como algo sempre muito negativo. O lobby, que é a defesa de interesses de corporações, ou mesmo de ideias, que é para ser uma coisa saudável, para contribuir com a negociação de algo que seja bom para um país, acaba se tornando um jogo de interesses
comerciais, que a gente nunca sabe o que está por trás, efetivamente, né? Juliana, no meio de uma pandemia não tem que ter lobby nenhum. No meio de uma pandemia, de uma calamidade pública, você não tem que ter nenhum lobby, você não tem que ter intermediários. A compra tem que ser feita pelo governo, diretamente com outro governo, ou com a farmacêutica, por exemplo, com a Pfizer. Não é possível que tenha um intermediário no meio, não é possível que tenha um presidente querendo vender um produto para o público que não tenha sido recomendado pela Organização Mundial de Saúde ou pela Anvisa. Então, é um absurdo que a gente tenha lobby num momento desses. É o que parece que aconteceu, né, Bárbara? Agora, uma coisa que eu notei que eu achei que foi uma super sacanagem com o Taishi, se perguntavam para ele, médico receitar cloroquina é crime? Aí ele respondia, é um erro. Aí o Omar Aziz, o presidente da CPI, falava, é crime ou é erro? E todos os outros senadores voltaram à mesma tecla, perguntando para ele se recomendar cloroquina ou qualquer outro tratamento desses picaretas que a gente vê por aí, era crime ou erro. E aí, uma hora, eu acho que ele teve forças, além das que ele tem, o que é raro no caso, e falou assim, eu não posso falar em crime porque eu não sou advogado. Tem que ter um corpo jurídico para julgar se receitar a cloroquina é crime. Eu só posso considerar como um erro. Então, induziram ele a dizer que o Bolsonaro cometeu um crime ao recomendar a cloroquina. Que é um absurdo também. Estendeu por longos minutos do depoimento do Taishi e eu não sei como ele aguentou. Mas, Tonholi, isso também é um absurdo, porque no começo dessa história, parece que as pessoas não têm mais memória nenhuma. Nós estamos falando de uma coisa que tem 1 ano e meio. E se a gente, nem 1 ano e meio, quando começou o Covid, foi o quê? Em novembro de 2019, as pessoas não sabiam o que era o Covid, ninguém sabia que tratamento usar, como se comportar, tudo estava sendo tentado. Eu lembro quando o Roberto Calil e o David Wip tiveram o Covid, foi logo no comecinho da pandemia, que são os dois, um é o médico principal do sírio-libanês, o outro é um epidemiologista, aí, um médico assim, dos mais respeitáveis que tem no Brasil, e eles foram tratados, porque no começo ninguém sabia direito, então você tentava, você ia na base da tentativa e do erro, e assim foi, e até agora a gente não sabe muito, mas a gente sabe que a cloroquina, a esta altura, nós já estamos sabendo, porque foi tentado, porque muita gente tentou, porque é o tipo de remédio que era um remédio para verme, então eles usaram e usaram porque era para malária, então eles tentaram usar e tal, e hoje em dia a gente sabe que não é para isso. E eles davam nos primeiros dias, que parecia que se você usasse, depois dos primeiros dias que a pessoa estivesse infectada, parecia que tinha resultado. Então, muita gente tomou no começo esse remédio, mas isso não quer dizer que ele funcionava. Como é que foi andando a trajetória dessa história toda, como é que foi, a coisa foi se desenvolvendo, como é que, sabe, porque senão parece que, não, tal pessoa tomou cloroquina, tal pessoa indicou cloroquina. Sim, no começo pode até ser, né, no começo pode ter gente que usou, pode ser que, sabe, o cara dizer foi um erro ou foi um crime, no caso do médico que indicou, pode ter sido primeiro uma tentativa muito bem intencionada, depois um erro, e hoje em dia indicar como um antídoto ou como um kit cloroquina é um crime, sim. Né? Quer dizer, então voltando aqui para o foco da discussão, ele disse que ele começou a sentir que ele perdeu a autonomia num dia em que o Bolsonaro deu entrevista e fez uma live defendendo a cloroquina. E disse mais, que ele estava num dia ao lado do Pazuello, que era seu assessor,
e que, de repente, os jornalistas vêm falar para eles que o Bolsonaro estava fazendo um decreto para abrir todo o comércio. Aí ele olha para o Pazuello olha para ele e eles falam, o quê? Então, havia um ministério paralelo, da mesma forma que houve um ministério paralelo na época do Mandetta. Como o Mandetta era mais esperto, ele fazia uma coletiva todo dia para tornar as ações dele públicas. O Taishi não teve essa expertise de fazer uma coletiva todo dia para tornar suas ações públicas, ou seja, foi comido pela borda. Foi comido pela borda e aguentou menos de um mês, porque o presidente gosta de fazer isso. Comer pela borda os seus ministros, como ele comeu o Moro pela borda. O Bolsonaro come pela borda, sempre é assim. Bom, uma informação de momento agora, o depoimento já acabou, durou 6 horas, o presidente da CPI, Osmar, o Renan Calheiros e o Randolph, que é o vice-presidente, estão dando uma coletiva, e eles convocaram o Dimas Covas, o Ernesto Araújo, o Fábio Van Garten, e também convocaram representantes da Pfizer e da Sputnik para as próximas... Semana que vem. Aí é a semana que vem. E eu queria falar um pouco, sabe o que eu acho? Que o Nelson Taishi foi muito inocente, né? Porque se o Mandetta saiu do ministério já tendo atritos com o presidente, e um desses atritos era a cloroquina, ele topou. Se ele não concordava com a cloroquina, o que ele foi fazer lá? Né? Mas ele não imaginou. Eu acho que nesse momento o cara que tem um pouco de civismo, o cara tem o conhecimento, ele está próximo do presidente. Os caras chegam para ele e falam, você quer ir? Ele tem um idealismo, ele está próximo, ele foi chamado, eu acho que você vai, né? Você não imagina que a política... Concorda que eu tenho um missão, amigo, né? É uma missão, exatamente, né, Bárbara? Exatamente. Eu tenho um amigo que é esperto, mas é esperto pra caramba. Eu tenho um amigo muito esperto. Quando chega em Brasília, muitos deles, quando chegaram em Brasília, falaram, eu não imaginava que fosse esse nível de sacanagem. Pode falar sacanagem no rádio, professor Tonholi? Pode falar o que você quiser. Um pouco demais. Mas é um pouco demais. Sacanagem é o mínimo que você pode falar. Então tá. Mas que chegaram, na hora que chega em Brasília, você não imagina que o jogo seja tão sujo assim. E o Taishi é um administrador experiente, é um cara que sabia das coisas, não é um ingênuo. Mas eu acho que o jogo que se apresenta ali, especialmente com um miliciano de 5ª categoria, que é capaz de vender a mãe no dia de Natal, sabe, Bonfá, eu acho que ninguém imagina. E se você mesmo fosse chamado, sabe, para chegar lá e ajudar, será que você não iria? Claro que não. Imagina, eu não concordo com nada com o que ele faz, eu jamais iria, ele foi inocente. Mas pelo que ele falou no início do depoimento, deu a entender que ele havia negociado a autonomia. Ele tinha colocado a autonomia dele como ministro como uma condição para ele assumir o cargo. E por que o Mandetta saiu? Quando ela faltou, o Taishi explicou que ele, em determinado momento, percebeu que não tinha mais autonomia, aí ele pediu as contas. Outra coisa, tem uma coisa que liga o depoimento do Taishi ao Mandetta, que é o seguinte, lembrem da frase do Mandetta ontem, quando ele falou que ele convencia o presidente pessoalmente, mas depois de 3 dias o presidente era desconvencido por um grupo paralelo. Olha, mas ele age assim. O chefe desse grupo paralelo... É o lobby, é o grupo do lobby. Ele pôs Ernesto Araújo como chefe desse grupo paralelo. Isso porque hoje foi convocado Ernesto Araújo para depor. Então, mas esse grupo paralelo é o grupo do lobby. Peraí, olha só. Não, acho que não é nem grupo do lobby. Fala, Bárbara. Eu acho que nem é grupo do lobby, é grupo da ideologia. É grupo do seu Olavo de Carvalho, Isso. do seu Felipe Martins, que é o do grupo do símbolo lá do chupa-cabra, né? Que ele agora, o símbolo do chupa-cabra lá que ele fez, que significa KKK, não sei o que é Ku Klux Klan, né? Que ele agora... Supremacistas brancos. Supremacista branco. Imagina só, nós temos isso. Num país que tem 52% de negros, nós temos agora um cara que é assessor
do presidente da República e que faz símbolo de supremacista branco americano. Quer dizer, que se acha superior a todos nós porque ele é discípulo da cultura americana. É uma aberração, supremacista. Né? É um negócio do outro mundo. E essa é a gente que depois se reúne com o Eduardo Bolsonaro. Eu tenho uma fofoca para contar para vocês. Pode contar a fofoca? É aquela que você ameaçou contar no seu Twitter? Não. Essa aí foi um telefonema de um outro amigo. Você não vai falar sobre essa é o também? Seguinte. Não, essa eu até falo. Mas é que para mim ninguém conta nada, porque sabem que eu sou bocuda, então ninguém me conta nada que presta, entendeu? E eu não... Bom, em todo caso. Mas é o seguinte, parece que tem alguém... o Bolsonaro roubou uma cozinheira de alguém e levou para o Planalto. Só que esse alguém continua falando com a cozinheira e pedindo, como é que estão as coisas aí, parari, parará. E a cozinheira falou para sabe o que é o seu tal de tal? Eu estou muito preocupada porque o presidente está engordando. Ele passa toda a tarde comendo coxinha. Chega uma hora da tarde que ele se reúne com os filhos e eles ficam comendo coxinha e jogando joguinho. E ela contou isso para dizer que dizer que ele está engordando. Que essa cozinheira faz a coxinha e o risole para eles e eles estão engordando. Mas do ponto de vista nosso, o que nos interessa é que o presidente chega uma hora, toma um lanche às 5 horas da tarde e fica jogando joguinho com os filhos, em vez de governar o Brasil. Eu estou pouco me lixando se ele está engordando comendo coxinha, comendo risole, ou se ele está comendo barrinha e suco de cenoura, por exemplo, entendeu? Mas ele está jogando joguinho com os filhos. E essa turma dos filhos sempre são o povo da ideologia. E o Ernesto Araújo era o povo o Alan dos Santos lá, não é essa gente aí? Isso. Olavo de Carvalho, Felipe Martins, esse tipo de gente. Então, tem talvez... Tem um nome nessa turma aí, Bárbara, que eu comentei aqui agora, que saiu ontem no depoimento do Mandetta, que é o Carluxo. Mandetta espertamente soltou o nome do Carlos Bolsonaro como alguém que participava de reuniões ministeriais importantes e como vereador do Rio de Janeiro, obviamente não deveria estar ali, mas que faz parte desse núcleo ideológico de conselho paralelo do presidente. A pergunta que fica qual é a chance do Carlos Bolsonaro ser convocado para essa CPI? Na opinião de vocês. Pois o que a Juliana estava falando é que tem lobista. Agora, deve ter, mas a gente sabe que tem também esse outro núcleo, quer dizer, é só gente boa, entendeu? Porque deve ter o pessoal que vende a cloroquina também. Quer dizer, isso é só uma especulação minha, eu não tenho nenhuma informação para falar isso, mas o interesse em vender cloroquina é tão grande que não sei se isso é uma fixação. Se for uma fixação... Sobre isso, Bárbara, hoje no depoimento, o Taishi conta que ele estava numa sala com o Bolsonaro e que o representante do Conselho Federal de Medicina vem lá com papel para o Bolsonaro assinar para que o Conselho Federal de Medicina, junto com o Bolsonaro, defendessem o uso indiscriminado de cloroquina. Essa denúncia foi feita hoje, também no depoimento dele da CPI. E deve estar... Pusesse na bula, não era isso? Daqui a pouco. Que escrevesse isso na bula da... Não, a bula foi o depoimento do Mandetta. Tá. O Mandetta. Tá. Foi quando o Mandetta chega numa reunião e encontra um papel com uma bula sem timbre, na forma de decreto presidencial. Aí ele olha para o lado, do lado dele está o contra-almirante Barra Torres, presidente da Anvisa, que olha para ele e fala, isso também não dá, né? Eu queria falar uma outra coisa também, que não sei se vocês prestaram atenção hoje no depoimento do Taishi. Ele falou, eu pude indicar toda a minha equipe, menos o número 2. O número 2 era o Pazuello. Por que você acreditou? Porque eu acreditei que ele entendia um pouquinho de logística e tal.
Eu acho que ele foi inocente de novo, né? Ele botou um general como número 2 no ministério para ficar cão de guarda ali dele, né? Para controlar, para abastecer de informações esse núcleo paralelo do governo, que os filhos fazem parte, né? Ficou comprovado isso ontem, que eles participam, o Carluxo, o vereador. O que o vereador do Rio de Janeiro faz numa reunião ministerial? Ele é papai. É o modo de ser milícia. O que é a milícia? É o poder ilegal que usa o poder oficial para agir. O que há dentro do governo Bolsonaro? Há uma milícia dentro dos ministérios. E ontem, pela primeira vez, o Mandetta falou, o chefe dessa milícia é o Henrique Araújo. Falou claramente. Então é um modo miliciano de ser. Né? Falou que era quem? O Henrique Araújo? O Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo. Então, a gente está vivenciando o modo de milícia de ser, que é usar um poder de fato em nome de um poder paralelo. É o modo milícia transposto para a interinidade dos ministérios. Não tem nada diferente da milícia, Bárbara. É o mesmo modus operandi. Enquanto é máfia, né? É a máfia. É exatamente o pai, o filho, o Al Pacino, o Marlon Brando. É a máfia, né? A grande verdade.